volta aqui com Vida Plena, pela Boa Vontade TV. Nosso contato para que você participe do nosso programa. Nosso telefone é o 0300 1007 940 pela internet. Seu contato conosco acontece pelo vidaplena@boavontade.com. Além de participar do Momento Ecumênico de Orações, que nós temos de hora em hora aqui na programação da Boa Vontade TV, esse é o contato também para que você traça suas perguntas sobre os temas que nós abordamos. E agora no nosso quadro Plenamente, a gente vai abordar um tema muito sério. Por isso, você mãe, você pai, você jovem, esteja atento ao nosso quadro de hoje. Gente, temos números aqui que são alarmantes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o álcool mata 320 mil jovens todos os anos. E está entre as principais causas de adoecimento e morte no Brasil, segundo a Universidade Federal de São Paulo. Mais de 60 tipos de doenças estão ligadas ao consumo de bebidas alcoólicas. Você sabia disso? Além disso, a maioria dos jovens que se tornam dependentes de drogas ilícitas testemunham que o álcool foi a porta de entrada para eles. Vamos falar então dos prejuízos do álcool para a nossa saúde mental, comportamento e os prejuízos espirituais também. Estamos recebendo aqui nos estúdios do programa Vida Plena a psicóloga Luciana Carvalho, mais uma vez com a gente. Seja bem-vinda. Bom dia, Luciana. Obrigada, bom dia. E também a ministra pregadora da Religião Divina, a irmã Shirley Braga. Deus está presente. Seja bem-vinda, irmã Shirley. Viva Jesus, uma alegria estarmos aqui no Vida Plena. E a gente queria começar conversando, Luciana, sobre essa questão dos prejuízos para o nosso corpo, para a nossa mente, da utilização de uma droga que é relativamente de acesso bem fácil, infelizmente, no nosso país. Quais os prejuízos que um jovem, por exemplo, tem no seu corpo e na sua mente quando consome o álcool? Bom, infelizmente, o alcoolismo hoje ele é um problema de saúde pública, né? E os prejuízos são inúmeros. O álcool, ele afeta diretamente o sistema nervoso central. Né, alterando o comportamento da pessoa, estimulando e potencializando aquilo que ela tem dentro dela. Então, pessoas mais deprimidas ficam mais ainda com essa tendência desse rebaixamento de humor. E o fato de um jovem ter ainda o seu desenvolvimento cerebral acontecendo pode trazer prejuízos para ele? Pode, porque o metabolismo do jovem ele é mais acelerado e o álcool potencializa isso. Porque ele acontece de maneira diferente do que nos adultos, dentro do organismo mesmo. Agora, muitos jovens, eles recorrem ao álcool por conta mesmo da questão de comportamento. Então, daqui a pouquinho, Luciana, nós queremos saber sobre essa questão mesmo, né? Muitos se acham mais extrovertidos quando bebem, mas nós temos também, irmã Shirley, consequências que não estão limitadas somente à saúde mental do nosso corpo, mas prejuízos espirituais do álcool. Fala um pouquinho desses prejuízos pra gente. Nós, na religião de Deus, nós compreendemos que a vida ela continua, né? Então, não existe essa questão de que a pessoa volta para o mundo espiritual e nada mais acontece. Inclusive, meu pai Vaneto, ele tem essa tese, esse pensamento dele, que nós estamos corpo, mas somos espírito. Então, as consequências espirituais futuras, após o fenômeno chamado morte, né, que são terríveis também para o espírito, e agravados ainda pela influência espiritual que de outros espíritos que, quando vivos, passavam por essa situação. Muitos eram viciados e eram usuários, né, do álcool e outras drogas, e que no mundo espiritual continuam dessa forma, porque não é o fato da pessoa passar para o outro lado da vida que ela deixa de ter essas tendências, que ela deixa de ter essas vontades, ela continua tendo, e ela se aproxima de quem está aqui na Terra, por meio dos pensamentos. Então há uma atração de quem está aqui, e essa aproximação causa problemas sérios, tanto físicos quanto espirituais. Vale destacar também que muitas vezes achamos que é um momento de descontração. Então não, beber é só um momento. Nós não podemos esquecer, e a religião de Deus também nos ensina, irmã Shirley, que não estamos de férias aqui na Terra. Nosso corpo é um instrumento de evolução também para o nosso espírito. Então, todas as vezes que nós prejudicamos o nosso corpo, essa ferramenta de evolução do nosso espírito, nós estaremos também, né, interferindo e atrapalhando o nosso próprio compromisso aqui na Terra. Exatamente. Inclusive, eu gostaria de trazer
a leitura da palavra do irmão Dr. Bezerra de Menezes, que é espírito, né, no mundo da verdade, e veja que existem no mundo da verdade espíritos bons, iluminados, dispostos a nos ajudar. Então, pelo nosso bom pensamento, pelo nosso bom comportamento e pelos nossos sentimentos, a gente atrai esses espíritos bons também. E o irmão Paiva Neto, ele colocou na revista Jesus Está Chegando, essa aqui é a edição 114, uma mensagem. Eu vou ler a 108 da palavra do irmão Dr. Bezerra de Menezes. E ele fala bem especificamente sobre isso, sobre essa aproximação que acontece no mundo espiritual de influências, né, de espíritos, e que é um alerta a todos nós. Eu gostaria de trazer a página 49, revista Jesus Está Chegando, edição 108, esta palavra do irmão Dr. Bezerra de Menezes Espírito. Ele diz assim: não as bebidas alcoólicas. Não permitam bebidas alcoólicas no meio de vocês. Quem deixa uma bebida alcoólica sequer no seio da família vai contra os princípios de Deus, contra as leis divinas. E não adianta depois pedirem impunemente socorro, porque já atraíram espíritos ligados às manifestações piores que podem existir, com consequências diretas sobre os vasos físicos. E ele continua: abominem os cigarros ou qualquer outro tipo de vício que gere a destruição de seus vasos físicos. Aconselhem aqueles que compartilham de suas vidas e que porventura padeçam desses males, que deixem de lado esses vícios, porque a quantidade e a qualidade de espíritos inferiores que se aproximam quando estamos ligados a pessoas ou situações presas à faixa vibratória tão perigosa é terrível. Vocês nem podem imaginar a nocividade disso. É um alerta fundamental, a gente conversa sobre esse assunto constantemente aqui na programação da Boa Vontade TV. E aqui estava a questão da família, Luciana, que é uma realidade hoje. Muitas vezes o vício, por exemplo, no álcool se inicia dentro de casa. Existe algum fator hereditário, por exemplo, que faça com que, se o pai, a mãe tem o hábito de beber, provavelmente o filho também tem alguma questão disso? Uma predisposição? Existe uma predisposição genética, familiar aí presente, mas como a gente já disse aqui inúmeras vezes, o comportamento ele é modelado pelo ambiente. Então não é só a questão genética, né? É o ambiente de casa, a família que promove o contato, geralmente o primeiro, com o álcool. Inclusive porque a idade de início do uso do álcool, por exemplo, é uma idade até bastante jovem, né? Eu li recentemente que crianças de 12, 13 anos já com esse hábito, porque muitas vezes são dentro de casa, são incentivados. Está cada vez mais cedo, né? E a gente vê aí que a mídia estimula muito o uso. Essas propagandas apelativas, né, de que você pode conquistar mais mulheres, né, utilizando cervejas, essas coisas, essas bebidas, né, estimula os adolescentes a usarem, né? Ainda mais nessa faixa etária, né, da adolescência, que os indivíduos estão mais vulneráveis. Tem uma certa insegurança. Uma necessidade de aceitação, reafirmação. Do grupo. Exatamente. Então eles precisam estar se igualando a nível de comportamento para poderem ser aceitos no grupo. Então a gente percebe que a prevenção, ela vai além do falar não. Não, você não pode isso não é para você. A gente percebe que precisamos fortalecer a autoestima dessa criança, desse jovem, alguns cuidados, né? Não deixar mesmo perto das crianças. Muitos, né, desses jovens, a Letícia destacava realmente 12, 13 anos, mas muitos deles já provaram isso quando eram crianças, né? Incentivados ou por um avô, um tio, um pai, uma mãe. Não, só está provando. Isso pode desencadear outros problemas mais sérios, certo? Sim, Luciana? O estímulo também não é só por essa ordem, né? De deixar a criança, o adolescente tomar, né? Mas dar o exemplo. Sim. Se que meu pai, se a minha mãe está bebendo, o pai pode falar, tá não beba, aquilo. Bebendo na frente dessa criança. É verdade. Como é que essa criança não vai seguir o mesmo comportamento? Agora, irmã Shirley, a gente percebe que o exemplo, ele também, né, tem aspectos importantes. A senhora falava dessa questão da aproximação espiritual que existe. Isso quer dizer que dentro de casa, quando nós abrimos as portas para os vícios, isso traz acompanhamentos espirituais danosos, não só para a gente, mas para toda a família, não é isso? Danosos e perigosos, porque eles são imperceptíveis, né? A pessoa às vezes não percebe que ela está sendo influenciada. E quais são os sinais? Olha, geralmente... Irritabilidade, brigas, isso tudo pode
Pode ser também, né, sinais. Podem ser. Às vezes vem aquela vontade que a pessoa não sabe de onde, de beber alguma coisa, né? Então isso às vezes pode ser aproximação de alguma entidade que está ali também com vontade de beber e vai Mas não é utilizar culpa a pessoa. deles, né? Não, Quem culpa abre deles. a porta somos nós. Exatamente. Às vezes a gente precisa pontuar bem isso, porque muitas vezes a pessoa fala, isso é influência dos espíritos. Nem tudo é influência dos espíritos, gente. A pessoa é responsável pelas suas ações. E mesmo que seja influência espiritual, nós não estamos à mercê desses espíritos. O que a religião de Deus ensina é que a proteção divina ela é muito grande. Então, eles só aproximam e fazem essas coisas em nossa vida se nós permitirmos. E como é que a gente permite? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não dei autorização para eles fazerem isso. Né? É por meio do pensamento. Né? O pensamento, ele não pode ficar à mercê de qualquer coisa. A pessoa às vezes fica pensando coisas não tão boas, então vai atrair, por essa lei da atração, espíritos na mesma vibração. Sentimentos, precisamos cuidar daquilo que a gente sente na nossa vida, aquilo que a gente faz, né? Então tudo isso vai atraindo. E falando em relação aos pais, eu achei muito importante isso que a doutora Luciana falou, a questão do comportamento dos pais, porque muitas vezes, inclusive, ele fala assim para os filhos, só quando você crescer. Né? Então o filho vai estar esperando crescer para fazer isso. E nós, na religião de Deus, nós compreendemos que a responsabilidade dos pais perante Deus em educar os seus filhos muito bem educados, com essa responsabilidade com a vida e com o seu comportamento. De valorização. De valorização da vida acima de tudo, porque a vida não começa aqui no plano terra, gente. A vida tem origem no mundo espiritual e nós temos consequências, somos responsáveis por tudo que acontece conosco, mas a responsabilidade dos pais perante Deus é irrevogável. Os pais são responsáveis pelas crianças, pela educação dos filhos, pelo que os filhos vão viver na vida adulta. Nós, pais, porque eu sou mãe, né? Vó também. Vó também. Nós somos responsáveis. Então, isso é muito importante que a gente compreenda. Não podemos repassar essa responsabilidade para outras pessoas. Perante Deus, nós vamos nos responsabilizar pelo que acontece aos nossos filhos. Sem dúvida. Isso é importante, né? Porque assim, quem é pai, quem é filho também sabe, né? No caso, não é porque você fez 18 anos que a mãe e o pai deixam de se preocupar. Só que a gente tem que perceber que a nossa responsabilidade prossegue também, né? Depois da maioridade. Então tem que cobrar também, tem que buscar fazer com que esses valores que se iniciam, obviamente, na infância, na adolescência, prossigam posteriormente, depois quando chega-se na vida adulta. Né? É verdade. Existe a tendência do espírito. Então que isso a gente já traz, porque nós não temos uma vida só. Então, quando a gente nasce nesse mundo, trazemos tendências de outras vidas. E os pais também são responsáveis por identificar essas tendências e ajudar o filho a se organizar melhor, né, a corrigir certas tendências que podem fazê-lo sofrer muito na vida adulta. Bom, o que estamos trazendo aqui, gente, não é julgamento, né, de ninguém, não. Estamos tendo uma conversa junto com você, inclusive, para que possamos melhorar. Se já temos o problema instalado e sabemos que qualquer vício é muito difícil sair dele. É muito complicado. Né? Muitos pais agora estão falando, mas eu tentei já parar de fumar há muito tempo, eu tentei parar de beber e eu não consigo. Sim, existem tratamentos. Vamos já perguntar para a doutora Luciana sobre essa questão de tratamentos que existem para nós podermos sair desse problema. Agora, dar o exemplo é fundamental. Né? Então, é deixar claro para a criança, olha, mamãe sabe que é ruim, ela está tentando parar e fazer de tudo para tentar parar. A nossa postura, ela é fundamental de valorização e não um julgamento para todos que muitas vezes já estão com um problema instalado dentro de casa. É possível, sim, nós sairmos do problema, não é, Luciana? Claro que é possível. A gente tem que buscar aí todas as ferramentas. Nós temos muitas especialidades médicas hoje que nos auxiliam e também, claro, a questão da religiosidade, independente da sua crença, que também é fundamental para nos fortalecer sempre. Sem dúvida. Agora, a gente sabe que é um assunto muito complicado, né? A Tamara lembrava no começo da nossa entrevista, existem aí 60 tipos de doenças ligadas ao consumo de bebida alcoólica. Porque é uma questão interessante, muitas vezes as pessoas não sentem, né? Falam assim, não tenho nada, eu reajo bem. Não tenho nenhum tipo de problema. Que tipo de problemas, por exemplo, no jovem pode ocasionar o álcool? A gente vê, por exemplo, o número de jovens morrendo por consequência do consumo de álcool. Que tipo de prejuízos ele traz? Não é que normalmente elas não sentem. Elas sentem, mas elas negam, né? Na medida que elas são apontadas e criticadas pela família, né? Elas têm a tendência a negar. Não, eu posso parar quando eu quero.
e não é real, né? E tem que existir um trabalho, um empenho muito grande para sair desse vício. Certo. E você estava falando dos problemas que ocasiona. O maior problema é a violência, né? O uso do álcool, ele rebaixa o julgamento, né, da pessoa. Então a capacidade de julgamento e de crítica fica muito prejudicada. Além da perda de memória, entre Sim. outros Reflexo, problemas. por exemplo, o número de acidentes Aumenta de trânsito relacionado com álcool é muito grande ainda. Então, altera o reflexo, né? A gente não tem domínio sobre o nosso corpo. Não, retarda os reflexos, a resposta, né, a reação imediata que a pessoa teria sem o uso do álcool fica muito retardado. E o que fazer, então? Que especialista procurar, Luciana? Olha, você tem que procurar ajuda médica, né? Existem medicamentos que ajudam a esse controle, ao ponto de chegar à abstinência total, né? Que seria o ideal, né? O modelo ideal a ser seguido. Existem tratamentos, associações que cuidam de pessoas com depoimentos de ex-alcoólatras, né? Para fortalecer o empenho da pessoa em sair do vício. Bom, então é uma equipe multi mesmo. Hoje, cada vez mais, a gente percebe em muitas soluções que precisamos para problemas de saúde e dos vícios também, essa equipe multi que é fundamental. Agora, podemos garantir também essa proteção por meio dos ensinamentos que o Divino Mestre nos apresenta. Irmã Shirley, como podemos garantir a proteção? Além de todos esses recursos médicos que não podemos abrir mão nunca, como a espiritualidade ecumênica, ela nos ajuda a garantir segurança, força. Eu já acompanhei muitos relatos de pessoas que queriam parar com algum vício e falavam, olha, fazendo a prece eu consegui, né, ter um pouco mais de força no momento que eu ia desistir. A espiritualidade ajuda então também nessas questões, não é isso? Ajuda. Inclusive a medicina já vem reconhecendo isso. Temos vários hospitais aí com salas ecumênicas de orações para que, por meio da prece, da meditação, porque nós acreditamos na religião de Deus. Meu pai, inclusive, tem um pensamento que meditar e orar se assemelham, né? Porque a pessoa eleva o seu pensamento a um nível superior, né? A sua forma de pensar melhora com certeza. E Mon Pai Vaneto tem um pensamento que ele diz assim, todo dia é dia de renovar o nosso destino. Nós acreditamos na renovação do ser humano, não importa a situação que ele está, e é importante o apoio da família, não desistir das pessoas que a gente ama dentro da nossa casa, e fazer com que a prece seja realmente um instrumento, porque ela nos liga com essa força superior, faz com que a nossa mente eleve-se um pouco mais no nível de pensamento, inclusive pelo exemplo de Jesus na Terra de fraternidade ecumênica, porque ele veio nos dar esse exemplo de misericórdia para com as dificuldades dos outros, foi isso que ele ensinou a gente. Então, quando a pessoa ora, ela recebe essa força dos exemplos de Jesus para melhorar o seu comportamento, ela fica com vontade de melhorar. Porque eu acho que o primeiro passo, né, eu acho que a doutora Luciana concorda, o primeiro passo é a pessoa ter vontade, né, doutora Luciana? Sem dúvida. Sem essa vontade inicial, como ela vai melhorar a sua vida, ou renovar o seu comportamento, ou a situação que ela está vivendo dentro da sua casa, porque a gente entende que é toda a família que fica alcoolizada junto, porque toda a família sofre a consequência do alcoolismo, então tem que ter essa vontade de melhorar a sua vida, ter uma qualidade de vida melhor, e também dos seus entes queridos. Então a prece ajuda nisso, ajuda muito nessa questão. E ajuda também na aproximação desses espíritos, dessas entidades que vão favorecer a ambiência familiar e não prejudicar. Eu gostaria de citar, para quem quiser ter na sua casa e ouvir, porque existem esses bate-papos de pessoas que melhoraram, deixaram de beber, e existe também a radionovela. Nós queremos indicar a radionovela Nosso Lar, existe também a radionovela Sexo e Destino, que traz exemplos de pessoas que tinham problemas por causa do alcoolismo, conseguiram vencer, e você pode se informar sobre essas radionovelas, que aliás é uma iniciativa do Irmão Paiva de publicar, né, desses livros espiritualistas. Você pode ligar 0300 10 07 940 e se informar sobre essas radionovelas. São muito boas para quem quer conhecer mais profundamente o assunto. É verdade, principalmente a Sexo e Destino aborda bastante essa questão do álcool, das drogas. Irmã Shirley, para quem quer conhecer a religião de Deus também, buscar esse auxílio espiritual e força para conseguir superar o problema dos vícios, o contato, por favor. Olha, você pode saber o endereço da igreja ecumênica mais próxima de você e buscar a ajuda de um pregador da religião de Deus, ligando para o 0300 10 07 940, e a equipe vai atender você e vai te orientar, né, como você pode fazer para encontrar a religião de Deus, que sempre estará com as portas abertas para você e para sua família. Sem dúvida. Luciana, a gente sabe também que o apoio
médico, a ajuda especializada é fundamental para a família, para a pessoa que se encontra no vício. Seu contato também para quem quiser outras informações. A assistência psicológica é essencial nesses casos, né? Para descobrir qual é a motivação que levou essa pessoa a usar o álcool. Sim. Porque sempre tem uma questão envolvida, ou de problema de autoestima, ou crise de ansiedade, né? Para tentar, a pessoa acha que vai tentar amenizar com o uso do álcool. E esse mas na realidade continua existindo. Sempre vai existir. Então você tem que tratar a causa, né? Qual é o gatilho que levou ao uso? E para isso tem assistência psicológica. Meu contato é 97594-4006. Eu fico em Perdizes. Está certo. Agradecemos, Luciana, pela participação aqui no Vida Plena Obrigada hoje. a vocês. E Manchilei, muito obrigada também pela presença. Agradeço. Conversamos com a psicóloga Luciana Carvalho, também com a ministra pregadora da Religião de Deus, a Manchilei Braga. Essa conversa, ela se estende, ela continua. Afinal, nós sabemos que vale a pena parar. Assim como problemas que desencadeiam, né, do nosso corpo, espiritualmente também. Podemos acelerar até um processo de suicídio caso queiramos insistir no vício. Não vale a pena. Traz prejuízos materiais, físicos e espirituais também. Esse assunto continua, vamos para o intervalo e já voltamos.